Fala galera, tudo bem com vocês? Sou o professor Jeremias de Matemática e hoje nós estaremos verificando o nosso assunto integral, né? Nós já passamos pela cálculo de limite, já passamos pelas derivadas, agora nós chegamos na integrais. Pois bem, vamos iniciar com um pouco de conceito do que é integral, tá? Então, vem comigo, acompanha aqui nessas imagens. Então, aqui nesse primeiro, vou colocar aqui figura 1, Fig 1, figura 1. Você está verificando que há um retângulo. Como é que eu calculo essa área do retângulo? Onde um lado é W e o outro lado é I. Ora, a nossa área só pode ser W vezes I. Porque é a base vezes a altura. Essa figura 2 aqui, ó, Fig 2. Fig 2. Essa figura 2. Nós temos aqui dois triângulos, mas vamos considerar apenas esse triângulo maior, tá? Estou fazendo um ângulo de 90 graus aqui. Vamos considerar esse triângulo maior, um triângulo que nós temos A, B e C. Tá bom? Como é que eu calculo a área desse triângulo? Ora, para calcular a área desse triângulo, nós sabemos que vai ser a base, né? A base aqui é o B minúsculo, base, vezes a altura, dividido por 2, sem nenhum tipo de maior sofrimento matemático. Então, já calculamos a área de um retângulo, calculamos a área desse triângulo. E nessa figura 3, podemos observar o seguinte, ela é formada pela soma de 4 áreas, tá vendo? Área 1, área 2, área 3, área 4. Logo, como é que fica a área total? É a somatória das áreas, né? Área A1, A2, A3 e A4. Pois bem, essas figuras você consegue resolver pelas fórmulas que você aprendeu nas suas noções de ensino médio, né? Lembra da geometria plana, pela geometria espacial, você consegue resolver essas áreas. Mas e se você tiver de cara com uma figura dessa aqui, ó, a figura 4, olha só, essa figura 4 aqui, ó. Como é que você vai conseguir resolver essa área que eu representei pela letra S aqui, ó, letra S? Como é que você vai conseguir descobrir essa área aqui que está entre o ponto A e o ponto B? E nessa figura 5 aqui, como é que você vai conseguir descobrir a área que está embaixo dessa curva? Essa curva é dessa equação aqui, ó, x ao quadrado, né? Então, essa linha azul é a curva, significa a equação da y igual a x ao quadrado. Como é que você calcula essa área S aqui? Veja que não forma um triângulo perfeito, tá certo? E aqui também nessa figura 4, você vê que você não pode resolver também por retângulos, certo? Que sempre vai ficar sobrando alguma coisa. Então, para resolver isso, nós temos a ferramenta chamada integral, integralização, que são nada mais é do que, trocando em miúdos, vocês aprenderam que na derivada a gente vai trabalhando com a tangente. Então, a gente vai fazendo fatias pequenas de forma a descobrir a tangente de determinado ponto, né? Minúsculo, infinitesimal. Agora, você imagina que você pegou cada figura dessa aqui, você está dividindo. Por exemplo, vou pegar essa figura 5 aqui, ó, essa figura 5, e estou dividindo ela, ó, em retângulos cada vez menor. Não vai dar retângulo perfeito, né? Você está vendo que os retângulos, eles não tem como você calcular ele perfeitamente. Por quê? Porque a sua base é irregular, certo? Mas imagina que você está dividindo. Isso que está dividindo eu chamo de derivada. Mas se eu quero saber quanto é que é a área toda, basta eu somar o quê? As áreas das derivadas. Então, a integral é isso. A integral, em vez de dividir, ela faz o quê? Somar. Por isso que a integral é conhecida como o quê? A antiderivada. Ela é conhecida como antiderivação.
é um pensamento contrário à da derivação. Perfeito? E aí a gente vai ver agora nessa aula algumas noções. É uma aula muito básica, introdutória, para quem tem muita dificuldade na questão do cálculo e de entender integrais. Tá certo? Então, aqui, continuando, você pode perceber que essa figura 4 e 5 que nós chamamos, olha, a 4 ela tem um nome, ela é chamada de integral definida, porque, olha, eu defini nos pontos A e o ponto B. Eu não quero saber o cálculo indefinido da função. Eu quero saber quanto é que vale a área dessa função dentro desses pontos, ponto A e o ponto B. Por isso ela é conhecida como integral definida. Nós vamos ver numa próxima aula, tá? Ela também é conhecida como a integral de Riemann, tá? E nesse ponto eu vou fazer um parênteses aqui e falar de Riemann um pouquinho, porque a gente precisa saber o espírito da lei, o espírito de onde surgiu essas coisas. E Bernard Riemann é um cara que a gente tem que falar, né? Basicamente, ele realizou seu doutorado sob orientação de nada mais, nada menos do que Gauss. Gauss foi o orientador dele de doutorado na Universidade de Göttingen. E lá ele permaneceu depois da formatura dele, né, o Riemann. O Gauss, para você ter uma ideia da importância de Riemann, Gauss ele não tinha o costume, não tinha o hábito de elogiar ninguém. Ele não elogiava outros matemáticos. Mas ele, com relação a Riemann, ele disse que o Riemann era uma mente criativa, ativa e verdadeiramente matemática. E que ele tinha uma originalidade gloriosamente fértil. Isso foi Gauss, o príncipe da matemática, que falou com relação a Riemann. Tá? Essa integral que nós estamos falando aí, é definida, e daí também vem o teorema fundamental da integração, sabe? O teorema fundamental vem em cima dessa integral definida. Ela é conhecida também como integral de Riemann. O Riemann ele fez grandes contribuições para a teoria de variáveis complexas, na física matemática, teoria dos números, fundamento da geometria, os conceitos mais amplos de espaço e geometria a gente deve a Riemann, tá certo? Cerca de 50 anos depois que desenvolveram a teoria geral da relatividade, né, de Einstein, né, em 1905, que ele desenvolveu, 50 anos depois, faleceu o Riemann. Riemann ele nunca teve uma boa saúde, tá? E ele morreu de tuberculose com 39 anos, mas nos deixou infinitas contribuições, inclusive tem a hipótese de Riemann e outros teoremas que ele deixou, que até hoje estão sem solução, que os matemáticos têm tentado resolver. Bem, passado dessa parte nossa da história da matemática, história do cálculo, nós temos aqui nessa figura 5 uma integral, e a gente chama essa integral de integral indefinida. Lembrando, a integral definida a gente vai estar um pouquinho à frente, como é que resolve essa questão de limite superior, limite inferior, tá bom? Talvez não dê certo, não dê para a gente resolver nessa aula, mas fica a matéria para a próxima aula. Hoje vamos focar aqui na integral indefinida. A integral definida, ela tem esta cara aqui, ó, que está entre chaves. Bom, é uma integral de fx e dx. É importante a gente entender o seguinte, que esse símbolo aqui, que é um S espichado, né? Ele é um símbolo que a gente utiliza para representar a somatória. Isso é um S espichado de somatória, que significa integral, tá bom? Que significa integral. Pois bem, falando de integral indefinida, vamos ver o seguinte, qual é o conceito? Integral indefinida. O processo de obter uma função a partir de sua derivada é chamado de antiderivação ou integração indefinida, que é o que a gente está falando desde o início. A gente chama ela de primitiva ou antiderivada. Eu disse que ela é o contrário da derivada, né? Então, a gente representa como? Nosso intuito aqui é tornar a coisa mais simples, de forma que você possa entender.
tá? Depois você pega seu livro, pega a apostila, dá uma lida. Qualquer livro que você pegar de cálculo vai explicar sobre isso. A minha ideia é transformar de uma forma mais acessível, tá? Então, vamos pensar o seguinte. Eu tenho uma função. Vamos lá, vamos relembrar. Eu tenho uma função. F de x é igual a x ao quadrado. E aí eu digo para você, qual é a derivada dessa função? E aí você olha e diz assim, poxa, professor, de boa, né? Eu já aprendi derivada, eu estou na integral. A derivada aqui vai ser fácil, ó. A derivada aqui vai ser a derivada em relação a x de x ao quadrado vai ser igual a 2x, professor. Beleza, eu te digo, tá certinho. Aí eu te pergunto de novo. E vamos pegar outra função aqui, ó. F de x vai ser igual a x à quarta, perdão, x ao cubo. E eu te pergunto, qual é a derivada de x ao cubo? Aí você fala, tô cansado, professor. A derivada de x ao cubo em relação a x é o quê? É 3x ao quadrado, professor. E eu te digo, tá certo, a derivada de x ao cubo é 3x ao quadrado. Se você não ficar chateado, eu vou te perguntar mais uma. A derivada dessa função aqui, ó, x à quarta, qual é? Poxa, professor, estou ficando cansado, hein? Porque a derivada em relação a x de x à quarta, ela é igual a 4x elevado ao cubo. Nossa, sensacional. Isso é a derivada. Mas, professor, o senhor falou que a gente tem que aprender o que é antiderivada. Então, a antiderivada, eu tenho que te ensinar primeiro a primitiva, tá? A primitiva. Lembra que lá na derivada, você tinha uma primitiva que dizia o seguinte, que a derivada em relação a x de x elevado a n é igual ao quê? É igual a n que multiplica x e aqui em cima vai ficar n menos 1. Lembra que essa era a nossa primitiva da derivada? Tá? Aqui, ó. Não vamos esquecer. Era assim, ó. Então, agora vem comigo no raciocínio da integral. Qual é a integral dessa função aqui, ó? Eu vou escrever a função, ó. A função vai ser 2x dx. Como é que eu calculo a primitiva? Que função foi que deu origem a esse resultado? Eu vou calcular através de uma integral. Vou colocar o símbolo de integralização aqui e vou dizer, esse meu símbolo está muito feio, símbolo de integralização, e vou dizer qual vai ser a função que deu origem a essa derivada. Veja bem, aqui nós temos o símbolo de integração, nós temos aqui o 2x a gente chama de quê? De integrando, tá bom? E dx é a variável que a gente está levando em consideração, é a variável que foi derivada, no caso aqui a variável é x, tá certo? Como é que a gente vai encontrar? Então, o que a gente está querendo? A gente está querendo uma função imaginária que gerou essa função derivada. É isso. Isso é encontrar a primitiva. Isso é encontrar a integral. Perfeito? Então, como é que a gente vai resolver isso? Olha só. Eu tenho que chegar aonde? Em x ao quadrado. Perfeito? Porque se eu disse que a derivada de 2x, perdão, de x ao quadrado é 2x, quer dizer então que a integral de 2x vai ter que ser x ao quadrado. Tá? Vai ter que ser x ao quadrado. Certo? Tá bom. Ah, mas se isso é verdade, aqui embaixo também eu posso perguntar qual é a integral de 3x ao quadrado dx. Qual é a integral? Naturalmente, a nossa integral vai ter que ser x ao cubo. Nessa próxima aqui, eu posso dizer que a integral de 4x ao cubo dx tem que ser qual integral? A integral tem que ser
x à quarta. Mas olha, professor, não estou entendendo de onde está tirando, porque eu vi que você derivou e encontrou essa resposta. Mas olha só a fórmula aqui da primitiva. Se liga na onda agora, ó. Vamos resolver isso aqui. Como é que eu cheguei em x ao quadrado? Fácil. Eu vou resolver logo aqui. Resolvendo assim, ó. Eu vou pegar esse 2, ele é uma constante, certo? Então, essa constante eu vou colocar ela fora da integral, certo? Ó, e vou resolver a integral de x dx. Perfeito? Só que, lembra aqui da nossa condição aqui, ó, primitiva? Eu vou te dar outra primitiva aqui, ó. A integral de x elevado a n vai ser sempre x elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Essa vai ser a nossa regra de primitiva. Lembra que na derivada era n menos 1? Na integral é n mais 1 em cima sobre n mais 1 embaixo. Vamos ver se é verdade. Eu botei o 2 fora da integral e quero resolver isso aqui. X, não tem um 1 em cima? Então fica x elevado a quanto? A 1 mais 1. Dividido por quem? Por 1 mais 1. Ora, isso aqui vai dar quanto? Vai dar x elevado a 2 sobre 2. Mas não esqueça que tinha aqui um 2 fora, que é o 2 constante. Eu tirei de dentro da integral. Igual na derivada, você tirava de dentro da derivada, lembra? O a constante. Então, a mesma coisa que tem que multiplicar isso aqui todo mundo por quem? Pelo 2. Se é, eu posso cortar esse 2 por esse 2 e vai sobrar quem? X ao quadrado. Provando que realmente é x ao quadrado a nossa primitiva. Vamos fazer de novo? Vamos aqui para o x ao cubo. Então, x ao cubo, como é que eu vou resolver? Eu pego o 3 e eu tiro o 3 de dentro da integral, certo? Porque é uma constante, tirei de dentro da integral. Lembra da derivada que a gente tira a constante de dentro da derivação? E aí vai ficar quem? X ao quadrado dx. Essa aqui é a expressão que eu quero resolver. Usando nossa regra da primitiva, vai ficar x elevado a quanto? A 2 mais quem? Mais 1. Dividido por quem? Por 2 mais 1. Perfeito? Então, isso aqui vai dar quanto? Vai dar x ao cubo dividido por 3. Não esqueça que a gente tem a nossa constante aqui fora, então tem que multiplicar todo mundo por 3. Se multiplicar todo mundo por 3, eu posso cortar esse 3 por esse 3 aqui embaixo e vai sobrar x ao cubo. Perfeito? Sobrar x ao cubo. Vamos pegar essa aqui, x à quarta. Mesma coisa, eu vou tirar esse 4 de dentro da integral, porque ele está aqui, a constante. Eu vou resolver x ao cubo dx. Vamos ver. Aplicando o princípio da primitiva, eu chamo isso aqui de primitiva. Fórmula da primitiva. Tá? Fórmula da primitiva. Então, ó, aplicando a fórmula da primitiva, eu vou pegar o x, tá? Então, é x ao cubo. X ao cubo. Eita, que esse 3 está saindo feio. X ao cubo. Mais 1. Sobre quem? 3 mais 1. Isso aqui vai dar o quê? Vai dar x à quarta sobre 4. Lembra que tem um 4 aqui, ó, da constante que a gente tirou? Então, vai ter que multiplicar todo mundo por 4. Corta esse 4 por esse 4, vai ficar x à quarta, batendo com a nossa resposta. Então, a função originária que deu origem a essa expressão 4x ao cubo dx é x à quarta, que bate com a nossa derivada, tá vendo? A função f de x à quarta, a derivada dele é o quê? 4x ao cubo. Só que a gente está partindo da equação derivada para chegar na função originária. O nome disso é integral. Tá certo? Então, essa é a nossa primeira noção da regra de integrais derivadas. Agora, tem mais um detalhe. Nós estamos trabalhando com integrais
indefinidas. Por quê? Lembra que a definida, vamos voltar aqui, ó, a definida, olha que ela tem uma condição aqui embaixo e uma condição superior, tá vendo? Letra A, letra B. Já a integral indefinida, ela não tem essa definição, essa delimitação. Ela serve para uma família de integrais. Por servir para uma família de integrais, a gente no final tem que botar o quê? Mais uma constante. Então, toda integral indefinida sempre tem que botar mais uma constante, tá certo? Então, sempre vai ficar mais uma constante. Feito aqui, eu vou botar mais uma constante. Por que mais uma constante? Porque não é definida. Não tem um limite superior ou inferior. Você está analisando para toda uma família. E você sabe que por que botar a constante? Vai ser sempre mais constante. Não interessa se a constante final vai dar negativa, tá bom? Vai ser sempre mais constante, tá bom? Não vai alterar, vai ser sempre mais constante. Porque a derivada de uma constante é zero. Então, essa função, por exemplo, essa daqui, ó, x ao quadrado, ela poderia ser x ao quadrado mais 5. A derivada vai dar quantos? 2x, porque a derivada da constante vai ser zero. Aqui pode ser x ao cubo mais 10. A derivada vai dar quanto? 3x ao quadrado, porque a derivada da constante vai ser zero. Mas na sua integral, por ser indefinida, você vai botar mais uma constante. Tudo bem até aqui? Tudo beleza? Agora, o que é que nós vamos fazer? Vamos resolver alguns exemplos? Antes de resolvermos outras questões, queria falar com vocês sobre umas regras, tá bom? Então, na integral indefinida, veja bem, nós temos, igual na derivada, nós temos as tabelas imediatas. Eu queria falar de algumas para vocês aqui, que são integrais imediatas. Ó, esse K é uma constante. Lembra quando a gente estava resolvendo agora há pouco, onde tinha a integral de uma constante vezes uma função? Que a gente disse assim, a integral de uma constante vezes uma função, nada mais é do que tira a constante e multiplica pela integral, tá certo? Mais a constante, porque ela é uma integral indefinida, tá certo? Foi o que nós acabamos de ver. Outra regra aqui, ó, x elevado a n, a gente viu que o nome disso é primitiva, então vai ficar x elevado a n mais 1 sobre n mais 1. A gente acabou de ver isso. Mais uma constante. Um detalhe é que serve para todo n que seja diferente de menos 1. Professor, por que diferente de menos 1? Porque se você botar no n aqui menos 1, vai dar zero aqui embaixo. E aí você já sabe que dividir por zero dá complicação na matemática. Então, a gente não pode estar dividindo por zero. Então, o número tem que ser diferente de menos 1. Por isso que o n aqui tem que ser diferente de menos 1, tá certo? E aí, por exemplo, quanto é a integral de 1 sobre x dx? Você vai olhar na tabela, mas é só você lembrar que a gente está partindo do contrário, né? Do contrário da derivada. Foi alguma coisa que derivou e virou 1 sobre x. 1 sobre x, o que a gente derivando fica 1 sobre x? E isso, logaritmo natural de x. Se você olhar na tabela, você vai ver que a derivada de ln de x é 1 sobre x. Logo, a integral de 1 sobre x é ln de x, mais uma constante, porque essa integral ela é indefinida, tá bom? Quanto é que é a integral de e elevado a x? Lembra de e, que alguns chamam de Euler, outros chamam de Euler, tá bom? Mas qual é a integral? Você vai ver que a derivada de e elevado a x é o próprio e elevado a x. Logo, a integral de e elevado a x é o próprio e elevado a x mais uma constante, porque é uma integral indefinida. Quanto é a integral de cosseno de x? Pois bem, cosseno de x. É só você lembrar que a derivada de seno de x é cosseno de x. Logo, a integral de cosseno de x vai ser seno de x mais uma constante. Esse c
é de constante. A gente já falou isso, né? Qual é a integral de seno de x? Né? A integral de seno. Bom, perfeito aqui, ó. Símbolo de integração. Aqui o seno de x é o integrando, tá? E aqui é a variável sobre qual a gente está integrando. A gente está integrando a variável x. Já falamos isso também. Então, a derivada. Qual é a integral de seno de x? É você pensar. A derivada de cosseno de x é o quê? É menos seno de x. Só que aqui está mais seno de x. Então, o que a gente faz? A gente coloca um sinal menos antes do cosseno, porque ficar menos por menos vai dar mais. Lembra que a derivada do cosseno é menos seno de x? Então, aqui, ó, eu vou escrever para você, vai ficar ó, menos seno de x. Então, menos por menos vai dar mais, por isso que dá mais seno de x. Entendeu? Então, a integral de seno de x é menos cosseno de x. E aqui, ó, a integral de secante ao quadrado de x vai ser quem? Tangente de x. Todo mundo acompanhando mais c. Por que mais c? Porque é uma integral indefinida. A gente ainda não, a gente só viu a cara da integral definida, falamos de Rímel, mas nós não calculamos ainda que vai ser uma formulazinha que tem limite superior menos o limite inferior, tá bom? Qual é a integral de cossecante ao quadrado? Então, a integral vai ser a derivada de cotangente de x é menos cossecante ao quadrado de x. Então, o que a gente faz? A gente coloca um sinal negativo antes para dar positivo a resposta, mais a constante. Tá bom? Isso aqui são integrais imediatas que você vai encontrar numa tabela. Tá bom? Tem essas aqui que eu estou mostrando para vocês, que são que mais a gente utiliza no dia a dia e elas começam a ser constantes na sua vida. Tipo como era na derivada, que você sabia que a derivada de e elevado a x é o próprio e elevado a x, que a derivada de seno é cosseno, que a derivada de cosseno é menos seno. Então, é a mesma coisa aqui na integral. Tá? Só que seu pensamento vai ser sempre o contrário, porque é uma antiderivada. Adiante, nós podemos ver aqui as regras. As regras algébricas para integração indefinida. Pois bem, nós temos duas regras. Aquela que eu já falei, olha, nós temos uma função, essa aqui, ó, vou colocar aqui, ó, é como se fosse a integral de 4x ao quadrado, por exemplo, 4x ao quadrado. O que acontece? Esse k é uma constante. O que a gente faz? A gente tira essa constante de dentro da integral. Então, resolvendo, né, que vai ficar dx, porque eu estou fazendo em relação a x, resolvendo, eu tiro esse 4 de dentro da integral, coloco ele fora e vou resolver apenas o x à quarta dx, tá vendo? É isso que ele está escrevendo aqui, ó. Tá? Para qualquer constante você vai resolver isso. Resolvendo aqui, ó, como é que fica? X vai ser 4 mais 1 sobre 4 mais 1. Então, aqui vai ser x elevado a 5 dividido por 5. Lembrando que tem um 4 que multiplica. Então, vai ficar a resposta essa. 4 quintos de x elevado à quinta. Tá bom? Essa é a resposta da nossa integral. Quer dizer que se você derivar isso aqui, se você derivar essa resposta, você vai chegar nessa aqui, ó, 4x ao quadrado. Certo? Perfeito. Ah, perdão, eu botei o quadrado aqui, ó. 4x à quarta, tá? 4x à quarta, perdão. O professor errou bem aqui. 4x não é o quadrado, é a quarta, tá bom? 4x à quarta. Vai dar essa função ali. A segunda regra é dizendo o seguinte. Por exemplo, a integral de x ao quadrado mais 5x. Como é que eu resolvo isso? Ele está dizendo que a integral da soma nada mais é do que a soma das integrais. Ó. A soma ou subtração depende do sinal. Então, nesse caso nosso é soma, vai ficar a integral de x ao quadrado
mais quem? Aí eu vou botar aqui, ó, x dx, tá? Mais a integral de 5x dx. É isso. A integral da soma é a soma das integrais. Resolvendo isso aqui, vai ficar o quê? Esse primeiro aqui, ó. Esse primeiro, x ao quadrado, pela nossa primitiva, vai ficar quem? Vai ficar x ao cubo dividido por 3, tá certo? Mais esse aqui vai ficar como? 5x eu tiro 5 e faço a integral de x, tá certo? A integral de x vai ser quem? Olha só, vai ser x ao quadrado dividido por 2. E aí você tem um 5, então vai ficar o 5 aqui, ó. 5, tá certo? A integral de x é x ao quadrado dividido por 2. E aí como é que fica o resultado disso? Fica x ao cubo dividido por 3 mais 5x ao quadrado dividido por 2. Esse é o nosso resultado. Se você quer dizer que se você fizer a derivada desse resultado final, vai ter que chegar nisso aqui, ó. Tá? Se você fizer a derivada desse final, vai ter que chegar naquilo ali. Então, são essas duas regras que nós temos para integração indefinida, tá bom? Integração indefinida. Então, a soma ou a subtração de uma integral é a soma ou subtração das integrais, tá bom? Tem uma observação aqui que é muito prática. Não existe regra para a integral do produto ou do quociente de duas funções. A gente vai aprender que a gente vai resolver isso por substituição, tá? Ou por partes, por exemplo. Tá bom? Agora sim, a gente pode partir para a resolução de alguns exercícios. Então, vamos resolver algumas questões, alguns exercícios, que diz respeito às equações de integrais indefinidas, tá bom? Vamos resolver essa primeira aqui, ó. Onde nós temos que x elevado a 32 menos 6 sobre raiz quadrada de x mais 8x à quinta mais 1 sobre x ao quadrado menos x menos 4 dx. O que nós queremos saber? Nós queremos saber que equação, que função primitiva originária, que derivada chega nessa conclusão. Então, a gente vai fazer o quê? Integral, tá bom? Lembrando que integral é cálculo de área, tá bom? Lembra? Existe uma função originária que você dividiu em fatias bem pequenas, calculando a tangente, e chegou nessa resposta aqui. Agora eu quero saber quanto é que vale essa área. Né? Então, essa área vai ser o quê? Vai ser a equação originária. Nesse primeiro momento, a gente está definindo só a equação indefinida. Logo, toda equação indefinida vai dar outra equação, tá certo? Então, lembra que a gente falou que a soma ou a subtração de funções, né, a integral da soma ou da subtração, vai ser o quê? Vai ser a soma ou subtração de integrais. Vamos fazer aqui passo a passo. Ó, eu tenho uma x elevado a 34. Então, vamos lá. Então, vai ficar como? Vai ficar a integral. Professor, eu posso fazer direto? Pode fazer direto. Eu vou fazer passo a passo, porque é uma forma didática. Mas a resposta você pode fazer direto, igual você faz na derivada. Então, a integral de x elevado a 32 dx vai ficar, lembra? X vai ser elevado a 32 mais 1 dividido por 32 mais 1. Então, vai ficar x elevado a 33 dividido por 33. Compreendeu? A primeira parte vai ser essa. Tá? Então, é x elevado a 33 dividido por 33. Vamos pegar o outro agora. Integral de menos 6 dividido por raiz quadrada de x, certo? Dx. Como é que a gente vai resolver isso? Primeira coisa, eu vou tirar esse sinal negativo de dentro da integral. Lembra que aqui na frente tem um 1 multiplicando? Eu vou tirar. Então, vai ficar menos
integral de 6 sobre raiz quadrada de x. Outra coisa, eu não vou escrever raiz quadrada de x, eu vou escrever x elevado a meio, tá bom? Nós já vimos isso, porque que escreve x elevado a meio. Vamos resolver? Vamos. Eu vou tirar agora aqui de dentro também o quê? Eu posso tirar essa constante, 6, né? Então, na verdade, eu poderia fazer direto tirando o menos 6 de dentro. O menos 6 de dentro, tá certo? Que ficaria como? Eu vou fazer já direto, essa parte eu vou fazer direto, tá? Você já entendeu por que aqui ficaria menos aqui fora. Eu vou fazer direto. Vou tirar o menos 6. Agora você vai entender por que ficou menos 6. Ó, eu tirei o menos 6 de dentro, que é uma constante. Então, aqui dentro vai ficar 1 sobre x elevado a meio. Pronto. Ficou tranquilo para você entender? Eu estou tentando ser bem didático nessa questão. Isso aqui vai ser igual ao quê? Vai ser igual a x elevado a menos meio. Lembra? Se está x aqui embaixo, eu passo para o numerador com sinal negativo. Agora a gente consegue resolver esse x, porque aqui vai ficar menos meio mais 1 dividido por menos meio mais 1. Se você fizer a sua continha, você vai ver o seguinte. Menos meio mais 1, você vai ver que vai dar quanto? Meio, né? Menos meio mais 1 vai dar meio. Vamos fazer a conta? Bem aqui, ó. Cantinho da vergonha. Depois eu vou apagar. Eu vou fazer, mas vou apagar, tá? Porque a gente não pode, no nível superior, ficar fazendo essas continhas aqui. Mas eu vou fazer bem no cantinho da vergonha aqui, ó. O mínimo de comum é 2. Então, vai ficar menos 1 mais 2. Tá? Então, conserva o sinal do maior, vai ficar 1 sobre 2. Por isso que é meio, tá bom? Vou apagar nosso cantinho da vergonha. Porque a gente não pode ficar isso no vídeo desse de ensino superior, tá? Então, aqui vai ficar meio, tá certo? Meio. E aqui embaixo vai ficar quanto? Meio também. Resolvendo essa divisão aqui de fração, fica como? Fica 2 que multiplica x elevado a meio, tá certo? Aí lembra que tem um 6? Tem um 6. Então, o resultado disso aqui tem um 6. Todo mundo aqui multiplica quem? O menos 6. Então, o resultado é menos 12 x. Vamos botar raiz quadrada. Raiz quadrada de x, tá? Porque x elevado a meio é raiz quadrada de x, tá certo? Então, é menos 12 raiz quadrada de x. Então, a gente já tem aqui, ó, x elevado a 33 dividido por 33, tá? A gente já tem agora também menos 12 raiz quadrada de x, perfeito? Vamos pegar o outro aqui, ó, 8x. Então, integral de 8x elevado à quinta dx. Elevado à quinta dx. Vamos resolver? Eu tiro o 8 de dentro da integral, fica só o x elevado à quinta dx, né? E aí, resolvendo, como é que fica? X elevado à quinta é x elevado à quinta mais 1, dividido por 5 mais 1, que vai dar o quê? X elevado à sexta, dividido por 6. Não esquece o 8 que você tirou, então multiplica todo mundo por 8. E aí, simplificando isso aqui, vai dar o quê? Vai dar 4, né? Porque 8 dá para dividir por 2, que vai dar 4. 4x à sexta. E 6 dividido por 2 vai dar 3. Então, é 4 terços de x à sexta. Tá certo? É mais um termo que a gente achou. Vamos fazer o mais um, que é 1 sobre x ao quadrado. Então, a integral... Esse minha integral ficou feio. Ó, o símbolo da integral de 1 sobre x ao quadrado dx. Ah, aqui ficou fácil, né, professor? O que é que eu vou fazer?
Eu vou inverter, né? Eu vou colocar x elevado a menos 2. E isso, você pode fazer isso. Então, vai ficar x elevado a menos 2 mais 1, dividido por menos 2 mais 1. E aí, isso aqui vai dar o quê? Conserva o sinal do maior e subtrai. Então, vai ficar menos 1. Aqui, x elevado a menos 1, né? Dividido por menos 1. Então, não precisa botar o 1 de baixo, né? Não precisa. Posso transformar isso aqui para não ficar negativo lá em cima em menos 1 sobre x. Menos 1 sobre x. Tá certo? Então, encontrei mais um termo. Mais um termo. Continuando, a gente ainda tem... Eu vou fazer aqui direto, né? Vamos fazer aqui, mais um aqui, ó. A integral de x dx. Essa é a mais fácil que tem. Porque a integral de x, a gente já fez em algum momento aqui, a integral de x vai ser x ao quadrado sobre 2. Essa é a integral. X ao quadrado sobre 2. É a integral de x dx. Então, a integral de x dx... Lembra que a derivada de x era 1? Né? A derivada de x era 1. A integral de x é x ao quadrado dividido por 2. X ao quadrado dividido por 2, tá bom? No nosso caso, vai ficar isso. Quanto é que é o sinal lá? É menos. Então, é menos. Ó, o menos é aqui da fórmula, tá? Então, vai ficar menos aqui, ó. É mais um que a gente achou, tá? Menos. E o último é a integral da constante 4. Quanto é a integral da constante 4? Tá? Aí você agora, eu vou puxar mais um pouquinho aqui para baixo. Tá? A gente está integralizando essa aqui, eu vou puxar essa equação aqui um pouquinho mais para baixo, essa equação 2. A gente precisa de mais um espaçozinho aqui só para resolver essa equação. Bom, aqui já dá. Porque você que disse que a integral da constante é zero, você errou. A derivada de uma constante é zero. Mas quanto é que fica a integral de 4dx? Quanto é que fica a integral de 4dx? Lembra? Tem que ser um número que eu derivando, ele fique 4dx. Qual é o número que eu derivando fica 4dx? E isso, ó, é menos, tá? Então, é menos, né? Menos. A forma, o resultado vai ter que dar negativo porque é menos, tá bom? Pois bem, que número que eu derivando vai dar 4dx? Fácil. É só eu derivar 4x. Lembra que a derivada de x é 1? E aí eu tiro a constante, que é 4, depois eu multiplico por 1. Então, dá 4 vezes 1, 4. Se você derivar 4x, vai dar 4. Então, a derivada de 4dx é 4x. Perfeito? Então, como é que fica a nossa resposta? A nossa resposta aqui, ó. Deixa eu botar aqui, ó. Resposta. A integral vai ficar como? Não vou botar aqui, não. Vou botar lá em cima. Eu vou ter que juntar, né? Que é menos também. Eu vou ter que juntar. É só eu juntar todas essas respostas, começando pela primeira. Então, a resposta disso aqui vai ser quem? Vai ser... Opa, deixa eu ver se eu já tenho ela aqui. Eu já tenho ela aqui. Só um instante. Para não escrever ela novamente, eu vou pegar... Só um instante. Rapidinho. Não vou dar pause não, porque é muito rápido. Só vou copiar e colar a resposta aqui, porque a gente já tem essa resposta, a gente economiza. Olha só. Essa vai ser a nossa resposta. Ó, a resposta vai ser essa aqui. X, aonde você tem X, caneta, a nossa resposta vai ser, ó, essa aqui, ó, tá? Essa aqui é a nossa resposta. X elevado a 33 dividido por 33, ó, foi essa daqui,
menos, ó, menos 12 raiz de x, tá aqui 12 raiz de x, mais 4x à sexta dividido por 3, tá aqui também, ó, tá? Menos 1 sobre x, tá aqui, ó, 1 sobre x, menos x ao quadrado dividido por 2, tá aqui, ó, menos x ao quadrado dividido por 2, menos 4x, tá aqui, menos 4x, e mais a constante. Por que a constante? Porque é uma equação, o quê? É uma integral indefinida. Se é uma integral indefinida, eu vou sempre colocar mais a constante no final. De boa essa questão? Então, você aprendeu como a gente faz aquela primeira regra que a gente aprendeu da integral da soma ou integral da subtração. A integral da soma ou da subtração é a soma das integrais ou a subtração das integrais. Tá certo? A gente fez passo a passo. Professor, posso fazer direto? Pode fazer direto, pode fazer aqui direto na equação. Não precisa fazer esse passo a passo que eu fiz. Tá bom? O importante é você entender. Perfeito. Vamos para a nossa segunda questão. Tomara que dê tempo. Talvez não dê tempo a gente resolver todas, mas essa segunda questão a gente vai conseguir, né? Já vamos para quase 1 hora de aula, mas vamos fazer essa segunda questão. Então, a nossa segunda questão nos diz assim, qual é a primitiva, qual é a integral? E eu acho que eu já fiz besteira aqui, eu já entreguei, né? Eu já coloquei a nossa formulação aqui. Qual é a integral de x ao cubo mais 2x menos 7 dividido por x? O que foi que eu fiz aqui no primeiro momento? Eu não fiz nada, só alterei, ó. Eu cortei 1x ao cubo, cortei por x, então ficou x ao quadrado. 2x, eu cortei x por x, ficou 2, menos 7 sobre x dx. Foi só isso que eu fiz, tá? Eu não alterei as equações. Eu estou dizendo que é a mesma coisa. Então, nós queremos fazer a integral desta última aqui, tá bom? Como a gente vai fazer essa integral? A mesma coisa que a gente estava fazendo agora há pouco. Eu vou fazer de novo por partes, tá bom? A integral, por partes não. Parcela por parcela, porque por partes é outra fórmula de resolver a integral. Tá certo? Então, vamos fazer aqui a integral de x ao quadrado dx. A gente já aprendeu que vai ficar como x ao cubo, porque eu estou somando 2 mais 1, estou sendo um pouco mais direto, tá bom? 2 mais 1, que vai ficar 3. X dividido por 3. Professor, eu não entendi ainda de necessitar, vou fazer devagar aqui para você entender. Eu pego o x, eu pego o expoente que já está lá, eu somo mais 1. E eu vou dividir ele por quem? Por 2 mais 1. Ah, o que eu somar em cima eu vou dividir. Então, vai ficar x ao cubo dividido por 3. Essa é a primitiva de x ao quadrado. Se você derivar isso aqui, vai ficar x ao quadrado. A próxima integral é 2. Então, vai ficar 2 dx. Nós aprendemos que tem que ser um número que derivado de 2x. A gente já de 2 derivada de x. Então, nós já aprendemos que vai ser 2x. Curiosidade. Vou fazer bem aqui agora e vou te fazer uma pergunta. Quanto é a integral de dx? Quanto é a integral de dx? A integral de dx é 1. A integral de dx é 1. 1 quê? 1x. Por isso que dá x. A integral de dx é 1x. A integral de dx é 1x, porque vai dar 1. Se você derivar x, vai dar quanto? Vai dar 1. Entendeu? Então, por isso que a integral de dx vai ser x. A derivada de x é 1. Está dando 1 vezes dx. Então, a integral de 1 é x. Por isso que vai dar 2 vezes x. Tá bom? Deixa eu tirar logo aqui. Então, vai dar 2 vezes x. Tá? Que dá 2x. Em outra linguagem, que eu estou falando é o seguinte. Se você podia pegar esse 2, tirar de dentro da integral e fazer a integral de dx. Quanto é que vai dar a integral de dx? X. Aí você pega e multiplica por quanto? Por 2, que é o 2 de fora. Por isso que vai dar 2x. Perfeito?
para você entender a matemática da coisa. Então, a integral de 2x é 2dx, ou seja, a integral de 2 é 2x, tá bom? A integral de 2, do número 2, é 2x. Qual é a integral de... Agora eu quero a integral de menos 7... Esse 7 é o feio. De menos 7 sobre x, dx. E aí, já conseguiu pensar? Isso. Vamos tirar o menos 7 de dentro da integral. Então, a integral vai ficar a integral de dx. Perdão, dx não. De 1 sobre x dx, tá certo? 1 dx. Aí você vai lembrar, você vai lá na sua tabela e você vai lembrar que a integral de 1 sobre x dx é o quê? ln de x. Lembra? ln de x é a integral. Então, bota... Aí não pode esquecer de multiplicar isso aqui por quanto? Multiplicar todo mundo por menos 7. Não pode esquecer de multiplicar todo mundo por menos 7. Perfeito? E aí agora a gente já pode colocar a nossa solução, que a nossa solução vai ser, a nossa resposta aqui dá 2, a integral disso aqui vai ser igual a x ao cubo sobre 3, mais a integral de 2, que é 2x, menos quanto? 7 ln de x, tá? Mais o quem? Mais uma constante, porque é uma integral indefinida. Só isso, professor, só isso. Fácil, fácil, fácil. Você pode calcular em qualquer aplicativo seu aí, que a resposta tem que dar essa, tá? Menos 7nlx. Tá vendo como tá de boa? Se eu não lembro, esse 1 sobre x tem lá na tabela, que eu já até coloquei também para você que é aluno do UFB, eu coloquei lá na sua plataforma virtual uma tabela de integrais imediatas. Perfeito? Vamos lá, vamos dar tempo de resolver mais algumas aqui, ó. Vamos resolver essa questão número 3 aqui, ó. Essa número 3. Tá? Eu vou tirar essa quarta questão, mas eu acho que dá para a gente resolver de boa aqui. Vamos ver. Então, eu tenho aqui uma equação originária, e elevado a x sobre 2, mais x que multiplica a raiz quadrada de x, dx. O que foi que eu fiz? Eu só mexi um pouquinho, ó. E elevado sobre x sobre 2 eu não fiz nada, mas eu transformei a raiz quadrada de x vezes a raiz quadrada de x, eu transformei em 3 elevado a 3 meio. Professor, como você fez isso? Vou fazer bem aqui, ó. X que multiplica x elevado a meio, tá certo? Por quê? Porque x que multiplica a raiz quadrada de x é a mesma coisa que x que multiplica a raiz de meio. Se você fizer aqui essa multiplicação, olha quanto é que vai dar. Produto de potência de mesma base, conserva-se a base, que é x, e soma seus expoentes. Então, aqui tem um 1, né? 1 mais meio vai dar quanto? Vai dar 3 meios, tá? 3 meios. Por isso que aqui vai ficar 3 meios. Beleza? Então, a gente vai resolver essa equação aqui. Eu não fiz nada. Então, vai ficar integral. Esta equação aqui é que a gente vai resolver, tá bom? Essa equação aqui é que a gente está tentando resolver. Perfeito. Vamos resolver essa equação. Professor, parte por parte? Você pode fazer diretamente se você quiser, tá bom? Não tem confusão. Mas vamos fazer aqui, por parte. Qual é a integral de e elevado a x sobre 2 dx? Veja bem, como a gente resolve isso? Eu vou tirar o meio, tem um meio aqui, ó. Meio da integral de e elevado a x. Mentira que tem um meio. Tem um meio, ó. Está dividido por meio. Então, eu tirei o meio. Então, resolvendo, quanto é que é a integral de e elevado a x? É o próprio e elevado a x. Olha lá na tabela de integrais imediata, que vai dar essa resposta bem aqui.
E agora você multiplica por, não esquece de multiplicar por meio, ou seja, vai ter que dividir por meio. Mas, quanto é que vai dar o outro agora? A integral de x elevado a 3 meios dx. Como é que a gente resolve isso? Ah, é fácil. X vai ser igual a 3 meios, esse 3 meios ficou grande, 3 meios, mais 1. Dividido por quanto? Por 3 meios mais 1. Tá? X elevado a 3 meios mais 1 vai dar quanto? Vai dar. Olha só, vamos fazer o raciocínio aqui. Ó. Vamos comigo aqui devagar. 3 meio mais 1. Olha só. Vai ficar 3 mais 2. Então, vai ficar 5 meios dividido por quanto? Por 5 meios. Resolvendo essa divisão de fração, vai ficar como? Vai ficar 2 quintos. Ó, eu vou dividir aqui. Então, eu vou conservar a primeira, que é 5 meio, e multiplicar pelo inverso da segunda. O inverso da segunda vai ser quanto? 2 quintos. Então, a resposta vai ficar essa. 2 quintos de x elevado a 5 meio. Então, a nossa resposta aqui dessa integral indefinida vai ser e elevado a x dividido por 2, mais, está aqui o sinal de mais da equação, mais quem? Mais 2x elevado a 5 meio dividido por 5. Mais uma constante. Não posso esquecer a constante. Por quê? Porque é uma equação, é uma integral indefinida. Tem que ter a constante. Vamos resolver a nossa última? Nossa última é essa aqui, ó, essa quarta questão. Pessoal, vamos resolver essa quarta? Vamos. Essa quarta, você precisa olhar na sua tabela de integrais imediatas. Deixa eu dar um gole na água. Você precisa dar uma olhada na sua tabela imediata, tá? Quando você olhar na sua tabela imediata, você vai ver que seno ao quadrado de x, 1 sobre seno ao quadrado de x é a mesma coisa, você vai ver que é a mesma coisa, tá bom? Isso aqui, deixa eu ver se eu consigo descer aqui um pouquinho, porque tá muito ruim pra gente aqui. Isso aqui, ó. Descer aqui um pouquinho, pronto. Aí. Deixa eu botar o meu sinal, isso. Você vai ver que isso aqui, ó, não vou resolver, vou só mexer. É a mesma coisa que a integral, ó, 1 sobre seno ao quadrado de x é a mesma coisa de cossecante, ou seja, cosseno e a secante, tá? Cossecante ao quadrado de x. Então, dx. É a mesma coisa, tá? Não resolvi nada. Só estou dizendo que é igual. E se você olhar na sua tabela, você vai ver que a resposta disso aqui nada mais é, nada menos do que menos cotangente, tá? Cotangente de x, cotangente de x, mais uma constante. Por que mais uma constante? Opa. Mais uma constante porque é uma integral indefinida, certo? Só olhar na tabela, você vai perceber que na razões trigonométricas, 1 sobre seno ao quadrado de x, nas razões trigonométricas, 1 sobre seno ao quadrado de x é a mesma coisa de cossecante ao quadrado de x, tá certo? Cossecante ao quadrado de x. E a integral de cossecante ao quadrado de x é menos cotangente de x mais a constante, certo? Galera, essa foi nossa aula introdutória de integrais, tá bom? Você que é do IFB, Campus Planaltina, eu estou deixando lá no seu ambiente virtual uma lista já de integrais para ser resolvida, beleza? E aí a gente se encontra na nossa próxima aula. Espero que você tenha entendido essa nossa conversa inicial sobre integral. Um abração e tamo junto.